Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é importantíssimo para você que vai fazer a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná e vai ter que fazer a prova de compreensão e produção de textos. Pelo seguinte motivo, os critérios da prova, da correção da prova, não ficam mais disponíveis a público, só ficam disponíveis por um determinado período para as pessoas que fazem a prova, certo? E como eu fiz a prova junto com alguns conhecidos, eu fiz a prova e tirei print no momento em que eu podia para mostrar os critérios de correção aqui, vamos analisar eles um por um. E aqui nós vamos dar um exemplo de 4 textos. Textos feitos por mim, textos feitos pela minha amiga T, um texto feito pelo meu amigo M e um texto feito pelo inscrito A, que mandou por e-mail como que foi o critério de correção que ele recebeu, beleza? Então vamos analisar esses textos aqui. Veja, a proposta é essa. O texto a seguir é um trecho do depoimento da surfista brasileira Maíra Gabeira, à revista Veja, edição 2603, de 10 de outubro de 2018, no qual ela conta episódios marcantes de sua trajetória profissional. Um trecho dessa narrativa foi suprimido, resultando em 2 partes. Dê continuidade à narrativa a partir do ponto em que foi interrompida, garantindo a coerência entre o trecho inicial e o trecho posterior à interrupção. Seu texto deverá ter no mínimo 8 e no máximo 10 linhas e obedecer aos elementos formais necessários ao desenvolvimento do gênero discursivo solicitado. Antes de mais nada, Maíra Gabeira, uma ova, é Maia Gabeira, sem aquele R ali, tá? Então já está escrito errado. Mas aqui você tem a primeira parte do texto que começa ali com sou surfista de ondas, tá? Que daí é interrompido até o 28 de outubro de 2013, há uma interrupção, que você tem que colocar o seu texto, beleza? E depois tem um parágrafo final ali, que termina o texto. Então você tem que colocar, você tem que preencher o meio do texto. É uma continuidade do texto, certo? Que também não é até o final do texto. Você só vai até uma parte, porque o final do texto já está escrito. O que acontece? Eu nunca li essa reportagem e provavelmente as pessoas que fizeram vestibular nesse ano também não, em geral. O trecho original dessa reportagem está aqui, eu consegui achar. Agora repare que você tem ali 28 de outubro de 2013, que é o final da primeira parte, e você tem ali, acho que foi ali que quebrei o tornozelo, aparecendo no texto. Então, o trecho original que foi suprimido é esse daqui. Então, olha só, isso aí é o texto original, ok? Não é nenhum resumo, não é nenhum texto feito por nenhum participante do vestibular, e sim o trecho da reportagem que foi suprimido. Dá uma olhada. Levantei ainda quando estava escuro e entrei na água por volta das 7 horas. Não sabia direito onde pisava. A ansiedade era imensa. O mar estava em fúria. Esperei meia hora e minha chance se materializou. Deparei com a maior onda que já tinha visto. Não me sentia segura, mas quando se espera tanto por um momento, não há que pensar muito. Desci, e a cada instante minha prancha ia deslizando com mais velocidade. Segurei 2 voos e fui ganhando confiança, mas no terceiro, no impacto com a água, eu me desequilibrei e caí. Esse foi o trecho suprimido. Então vamos começar aqui pelo meu texto. O meu texto que não foi bom nessa questão aí, vocês já vão ver o porquê. E aqui está o meu texto original. Mais uma vez, a minha letra é pequena. E aqui está o texto transcrito, ok? Já vemos um problema bem grande. Olha o tamanho do meu texto e olha o tamanho do texto original, certo? O meu está basicamente o dobro do necessário. E aí já é um problema enorme. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Eu sabia que seria difícil, mas essa era a minha chance de conseguir o reconhecimento que procurava. Pouco tempo depois, descobri que não era a única que pretendia surfar essa onda. Em Nazaré, havia equipes de surfistas, compostas praticamente só por homens, e uma delas me acolheu assim que tivemos contato. Nossa equipe treinou junta por 2 semanas, até que dia 28 de outubro chegou. Estava ventando tanto e o mar estava tão enfurecido nesse dia que todos os integrantes da equipe não quiseram se arriscar. Todos, menos eu. Logo, ao entrar no mar, senti que aquilo era perigoso, mas continuei avançando em direção à grande onda. Quando o paredão de água se aproximou, percebi que não havia como voltar atrás. Equilibrei-me na prancha, deixei a onda chegar e surfei sobre ela. Foi uma experiência diferente de tudo que eu havia vivenciado até então. Uma sensação indescritível. Porém, minha felicidade durou pouco. O vento estava tão forte que perdi o controle e a lancha escapou dos meus pés. E aqui é horrível. Caí cerca de 20 metros em direção ao mar turbulento e bati o pé direito na lancha no fim da queda. Olha que específico e que horroroso esse final. Mas tudo bem. Estamos aqui para aprender. Primeira coisa, o texto está enorme e tem bastante coisa que fala antes
do dia, antes do acontecimento, né, que culminou aí no acidente com a Maia Gabeira. O texto suprimido ele já ia direto para o acontecimento, certo? Já começava no dia, né? Levantei às 7 horas. Os somativos eram 2, tá legal? Cada um valia 10 pontos, lembrando que o texto valia 20. O primeiro deles, coerência e articulação entre o ponto de ruptura e o ponto de retomada, apresentação do relato do acidente e adequação formal ao gênero. Coerência, coesão, adequação lexical, respeito às normas da escrita. Veja, eu achei que era necessário colocar alguma coisa nesse pedaço que foi suprimido relacionado ao Carlos Burlet, surfista da mesma equipe que conseguiu resgatar a Maia Gabeira. Porque na primeira parte não é feito nenhum comentário a respeito nem a esse Carlos Burlet e nem a equipe que a Maia Gabeira estava participando. Foi isso que eu achei, mas o texto original não tinha nada disso, então surfista da mesma equipe é um termo apresentado apenas aqui e não antes, mas eu achei que era necessário introduzir um monte de coisa que na verdade não era. Indo agora para o texto em si, veja, 10 de outubro de 2018. E outra coisa que eu me confundi bastante, o texto, a revista publicou isso, né, a reportagem, em 10 de outubro de 2018. Mas o acontecimento, a onda, aconteceu em dia 28 de outubro de 2013. Então foi quase 5 anos. Veja que eu coloquei ali que em Nazaré havia equipes de surfistas compostas praticamente só por homens. Eu coloquei isso, não precisava, mas eu coloquei por causa desse trecho aqui. Por eu ser uma mulher disputando em um mundo de homens, então eu achei que fizesse sentido. Outra coisa, eu coloquei, nossa equipe treinou junta por 2 semanas até que dia 28 de outubro chegou. Só que na realidade, até essa parte aí, eu não havia relatado nada do dia do acontecimento. Então, todo esse trecho aí, se eu tivesse tirado, simplesmente tirado, o meu texto, eu garanto, teria tirado uma nota melhor do que tirou, se eu simplesmente não tivesse escrito isso. E aquele final, como eu já comentei, foi muito esquisito, foi uma narração que forçou a amizade, né? Bati o pé na lancha e no fim da queda e quebrei o pé. Alguma coisa assim, tá? Não fez muito sentido, mas na hora da prova fez. Então vamos analisar aqui. Houve uma coerência e articulação com o ponto de retomada e o ponto de ruptura? Mais ou menos. Com o ponto de ruptura, não. Mas com o ponto de retomada, sim. Certo? Terminou, o texto que eu escrevi terminou ali na ocasião do acidente, né? E logo em seguida, no texto original, você percebe que a Maia Gabeira teve uma fratura no pé. Agora, o ponto de ruptura foi um problema, porque o texto original dava a entender que você teria ali 28 de outubro de 2013 e que o parágrafo seguinte já falasse diretamente, certo? Diretamente a respeito do dia do acidente. Mas não foi o que eu fiz. Eu fiz um monte de detalhamento, de treino e equipe que não precisava e não fui para o dia 28 de outubro. Eu apresentei o relato do acidente, mas foi muito mal escrito. Aquela coisa de bati o pé na lancha na queda, foi muita forçação de barra. E adequação formal ao gênero, né? Coerência, coesão, adequação lexical, respeito às normas da escrita. Eu provavelmente tirei parcial porque, como eu disse, muitas coisas que eu escrevi simplesmente não precisavam estar lá. Por isso, dos 10 pontos eu ganhei 5, beleza? O segundo somativo é esse daqui. Emprego de recursos discursivos para elaboração do gênero. Compatibilidade do conteúdo com o conteúdo do trecho do original oferecido. Não contradição da narrativa com o relato original. E narração em primeira pessoa no feminino. Veja, eu fiz uma narração em primeira pessoa, tanto é que você percebe isso pelos verbos, né? Sabia, procurava, descobri, pretendia, equilibrei-me, caí, tá? Então foi uma narração em primeira pessoa. Tanto é que você percebe que no trecho original, no texto original, você tem esses verbos em primeira pessoa. Entendi que estava viva, morri e voltei. Só que tem alguns problemas. Primeiro, todos os integrantes da equipe não quiseram se arriscar. Como assim? Como assim não quiseram se arriscar se o Carlos Burlet resgatou a Maia Gabeira? Quer dizer que ele se arriscou também para conseguir ir lá resgatar ela. Então já tem um problema aí. E se você ler o trecho original de novo, você vai perceber que existe uma incompatibilidade em relação a esse trecho aí com o meu texto. Porque o meu texto ele destacou muitas coisas, né, que aconteceram antes do dia do acidente. E já o texto original, o trecho original, o relato, ele apenas comenta o dia, certo? Então vamos lá. Eu fiz uma narração em primeira pessoa, no feminino, beleza? De certa forma eu coloquei o emprego de recursos discursivos para a elaboração do gênero, mas a compatibilidade do meu texto com o texto original, o texto que foi suprimido, ela já não foi tão boa assim, então foi bem problemática. Teve contradição aí da narrativa que eu escrevi com o relato original. Até porque o relato original não falou nada de eu caí, bati o pé na lancha e quebrei o pé, tá? Não fez muito sentido essa parte aí, principalmente. Então, desses 10 pontos eu ganhei
5. Então, o meu texto dos 20 ganhou 10 pontos, beleza? Vamos ao texto da minha amiga T e analisar ele. Aqui está o texto original, certo? E aqui vamos transcrever ele. Mesmo um pouco assustada com o que podia acontecer, não hesitei e decidi competir. Percebi que todos estavam comentando sobre tal ondulação. Alguns atletas recuaram e desistiram da prova, mas eu não conseguiria desistir. Receber aquele título se tornou um sonho. O tempo da prova chegou. Todos da minha equipe estavam lá vibrando por mim, mas naquele momento era apenas eu, minha prancha e o mar. Saí correndo em direção à água, a onda estava se aproximando, e lá fui eu. Consegui. Venci aquela onda enorme. Acabou, pensei. Mas em seguida chegou outra onda, trazendo a ondulação prevista, que me levou para baixo de forma irreversível. Bati em uma rocha com muita força. Primeiro somativo, vamos analisar aqui. Você percebe que o texto da nossa amiga T coloca decidi competir, mas o texto original não fala exatamente de nenhum evento, de nenhuma competição, de nenhum torneio, né? Era apenas a Maia Gabeira indo para Nazaré buscando uma onda gigantesca, mas não era exatamente uma competição, um torneio. Por isso, receber aquele título não era exatamente o que devia estar no texto, já que não tinha nada de competição acontecendo. Outra coisa, na primeira linha ali, não hesitei. Hesitei está escrito da maneira equivocada. O certo é com H e com S, beleza? Agora observe a segunda frase. Percebi que todos estavam comentando sobre a tal ondulação. Alguns atletas recuaram e desistiram da prova, mas eu não conseguiria desistir. Receber aquele título se tornou um sonho. Veja que também não é exatamente o que está no trecho original, né? Então existe uma certa incompatibilidade aí. Indo para o segundo parágrafo. O tempo da prova chegou, todos da minha equipe estavam lá vibrando por mim, mas naquele momento era apenas eu, minha prancha e o mar. Saí correndo em direção à água, faltou crase aí, certo? Porque a é artigo e preposição nesse caso, e água é um substantivo feminino. A onda estava se aproximando, e lá fui eu, consegui, venci aquela onda enorme. Veja que parece que nesse trecho aí que está sublinhado, foi introduzida uma nova ideia, então podia ter sido colocado em uma nova frase. Você percebe, lá fui eu, consegui, venci, então podia ter sido separado em uma outra frase ou de repente organizado de maneira melhor. Acabou, pensei, mas em seguida chegou outra onda trazendo a ondulação prevista, que me levou para baixo de forma irreversível, vírgula. Bati em uma rocha com muita força. Esse vírgula, mais uma vez, podia ter sido substituído por um ponto final, já que bati em uma rocha com muita força era uma outra ideia, uma outra frase. Indo para os somativos, vamos ver. Houve a apresentação do relato do acidente, faz sentido. Já a coerência e a articulação entre o ponto de ruptura e o ponto de retomada foi parcial, porque, mais uma vez, não foi direto para o acidente, teve um certo preâmbulo ali que não era exatamente necessário em relação à competição, título, evento. E a adequação formal ao gênero, né? Coerência, coesão, adequação lexical, como a gente viu, teve alguns errinhos aqui e ali, então não deu para ter o somativo integral. Dos 10 pontos, a minha amiga conseguiu 5 também. Vamos analisar agora o outro somativo. Como a gente já comentou, decidir competir e receber aquele título, isso é incompatível com o relato original, então tem um problema aí. Todos da minha equipe estavam lá vibrando por mim. Bom, isso também, se você olhar o trecho original, essa história de equipe vibrando por mim também não estava presente. Então vamos ver aqui como que ficou a correção. Houve o emprego de recursos discursivos para a elaboração do gênero? De certa forma sim, certo? Também houve a narração em primeira pessoa. Já a contradição da narrativa com o relato original foi um pouco problemático, né? Principalmente por causa dessa questão de competição. E, consequentemente, a compatibilidade do conteúdo com o trecho original foi parcial, né? Afinal de contas, houve o relato do acidente em si, mas algumas coisas ali ficaram um pouco imprecisas. Tanto é que dos 10 pontos, ela conseguiu 5,83, certo? Então esse texto aí ganhou 10,83,3 pontos dos 20 possíveis. Vamos ao texto do nosso amigo M para analisar. Aqui está o texto original e aqui está o texto transcrito para a gente ler com maior cuidado. Foi então que a equipe e eu organizamos nossas coisas e fomos à praia próxima da ondulação. Chegando lá, nós fizemos os preparativos finais do equipamento e entramos no mar. Para surfar ondas grandes, é necessário no primeiro momento ser puxado pelo jet ski para passar pela arrebentação das ondas. Já em posição, consegui ver uma boa onda se formando. Com isso, fui no mesmo sentido dela e comecei a surfá-la. Foi quando eu caí da prancha e bati nos corais. Vamos aos somativos aqui. O primeiro deles, como a gente já viu, diz respeito à apresentação do acidente, né? Erros de português, a gente tem alguns aqui. Foi então que a equipe e eu organizamos nossas coisas e fomos à praia. Mais uma vez, praia, substantivo feminino,
e a é artigo e preposição, então vai crase. Próxima da ondulação. Veja que próxima ficou sem acento. E veja que próxima da ondulação, vírgula. Chegando lá, nós fizemos. Podia ter sido outra frase, então ondulação, ponto. Chegando lá, fizemos os preparativos finais. Outra coisa, chegando lá, podia colocar uma vírgula, né, para continuar. Nós fizemos os preparativos. Faltou acento no nós. Já no segundo parágrafo, veja que tem um probleminha aí. Para surfar ondas gigantes é necessário no primeiro momento ser puxado pelo jet ski para passar pela arrebentação das ondas. Se você olhar apenas essa frase, não parece um texto narrativo, certo? Parece mais explicativo. Para surfar é necessário tal coisa. Não parece uma narração, tá legal? Então tem um probleminha aí. Já em posição, consegui ver uma boa onda se formando. Vírgula. Com isso, vírgula, fui no mesmo sentido. Mais uma vez dava para quebrar isso em mais frases. Com isso já seria outra frase. Fui no mesmo sentido dela e comecei a surfá-la. Surfá-la faltou acento. Fui quando eu caí da prancha e bati nos corais. Veja que depois de surfá-la dava para colocar o acidente em si numa frase separada, certo? Ponto. Daí para a frase fazer sentido, para a última frase fazer sentido, o quando podia ser trocado por foi então que eu caí, e caí tem acento, tá? Da prancha e bati nos corais. Esses foram os erros aí que puderam ser identificados, né? Da coerência e coesão, adequação lexical e respeito às normas da escrita. Então, houve coerência entre a articulação do ponto de ruptura e o ponto de retomada, já que se você olhar o texto original, ele já começa no dia do acidente, beleza? Então isso é um ponto legal, porque o texto original ele dava a ideia de que o teu trecho precisava começar no dia 28 de outubro, que era o dia do acidente, tá legal? E também houve a apresentação do relato do acidente. E alguns problemas aí em relação à coerência, coesão e adequação lexical que a gente identificou. Então nosso amigo conseguiu 5 dos 10 pontos, também. Já o segundo somativo, vamos analisar. O texto começa falando que foi então que a equipe e eu organizamos nossas coisas e fomos para a praia próxima da ondulação e chegando lá fizemos os preparativos finais do equipamento e entramos no mar, beleza? E o texto termina com foi quando eu caí da prancha e bati nos corais. Se você analisar o texto original, dá a entender na última parte que houve um acidente, né? Tanto é que fala do pé da Maia Gabeira. Então, o que a gente pode analisar? A gente pode analisar que houve compatibilidade com o conteúdo do trecho original oferecido, certo? Já que houve o relato do acidente. Não teve nenhuma grande contradição em relação à narrativa original, se você prestar atenção nesse texto. E a narração em primeira pessoa do feminino foi parcial. Como a gente viu, aquela frase foi um pouquinho problemática, não parecia uma narração, essa frase que está sublinhada aí. E o emprego de recursos discursivos para a elaboração do gênero também não foi tão preciso assim. Mas, dos 10 pontos possíveis, o nosso amigo M conseguiu 6,6667. E a pontuação final desse texto aí, de 20, foi 11,6667. Beleza? Vamos agora ao texto do nosso amigo A, que passou pra gente o texto dele, que é esse daqui. Esse aqui é o texto original, beleza? E aqui está o texto transcrito pra gente ler com atenção. Naquele instante eu sabia que iria enfrentar o maior desafio da minha vida, e também tinha noção das consequências que poderiam vir a ocorrer caso eu falhasse. A morte e a invalidez eram pensamentos constantes em minha mente, porém nada iria me fazer desistir do meu objetivo. Observei o mar ao longe, junto aos meus colegas da equipe que competiam no mesmo dia. Estava inspirada por aquela magnitude, ondas gigantes que desencorajariam o surfista menos experiente. Mas não tive medo, mostraria que mesmo sendo mulher e considerada frágil, iria até o fim. Subindo a onda, parecia que não havia nada além daquele momento, mas infelizmente perdi o equilíbrio e caí. Vamos analisar o primeiro somativo, a coerência e a articulação entre o ponto de ruptura e o ponto de retomada. Veja, naquele instante eu sabia que iria enfrentar. Ou seja, o texto aí já começa quase no momento do acidente. Então, ponto positivo, já que essa era a ideia original. E o texto termina com o acidente em si. Infelizmente perdi o equilíbrio e caí. Então, ponto positivo também. Vamos ler o texto aqui de novo. Naquele instante eu sabia que iria enfrentar o maior desafio da minha vida e também tinha noção das consequências, faltou acento, que poderiam vir a ocorrer caso eu falhasse. Agora olhe ali no segundo parágrafo. Observei o mar ao longe, junto aos meus colegas de equipe que competiam, mais uma vez aquele probleminha de competição que não exatamente existia no texto original, no mesmo dia, vírgula. Estava inspirado por aquela magnitude. Mais uma vez essa vírgula podia ser um ponto final. Estava inspirada por aquela magnitude, ondas gigantes que desencorajariam o surfista menos experiente. Então beleza. O que a gente pode observar nos somativos? Houve sim uma grande coerência e articulação entre o ponto de ruptura e o ponto de retomada, então tá certíssimo. Houve o relato do acidente de maneira parcial, porque se você olhar bem,
O acidente foi isso aqui. Subindo a onda, parecia que não havia nada além daquele momento. Mas, infelizmente, perdi o equilíbrio e caí. Podia ser um pouquinho mais detalhado, mas isso aí pode ser talvez até questão de opinião, tá? Então, houve a apresentação do relato do acidente e adequação formal ao gênero, com coerência, coesão, adequação lexical, fora uma coisa ou outra, um acento ou uma frase que podia virar duas, também estava correto. Por isso, o nosso amigo conseguiu 5,8333 pontos dos 10 possíveis. Já o segundo somativo, vamos analisar aqui. Aquele probleminha de competição que não existia no texto original, então aqui tem uma certa incompatibilidade. Mas fora isso, eu diria que não há grandes problemas em relação ao texto original, não há grandes contradições aqui. Então, houve o emprego de recursos discursivos para a elaboração do gênero, de certa forma, então ok. Houve sim compatibilidade do conteúdo com o conteúdo do trecho original, já que o trecho original era o dia, né, do acidente, então a Maia Gabeira se levantando, acordando, indo cedo para a praia e surfando na onda gigante, então beleza. Não contradição da narrativa com o relato original teria sido se não fosse a ideia de competição, e a narração em primeira pessoa no feminino também estava corretíssima. Por isso, o nosso amigo conseguiu 7,5 pontos dos 10 nesse somativo. Então a nota final desse texto aí foi 13,333 dos 20 possíveis, beleza? Esse foi o nosso exemplo de texto do gênero narração, beleza? Da Universidade Federal do Paraná, da prova da segunda fase de compreensão e produção de textos. Espero muito que você tenha gostado, espero que isso te auxilie nos seus estudos. E por hoje era isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo, muito obrigado por acompanhar o canal, um grande abraço e até a próxima!